Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Estilo e Finanças, porque dinheiro e imagem andam de mãos dadas. Ex- E é lógico, Mara, que a gente não ia deixar passar o nosso Exato, mês da mês mulher. da mulher, e detalhe, tudo com M, porque também é nosso aniversário, é aniversário da Mara e da Maísa neste mês, de Ah, é março, verdade, é é verdade, o é nosso verdade. aniversário, É, tudo em março, então a gente não ia deixar passar. E hoje, Mara, por ser mês da mulher, nós trouxemos um assunto super importante. Então, mulherada, de olho aqui, já compartilha com todas as suas amigas, pessoal da sua empresa, para todo mundo, porque a gente vai falar muito importante nos dias de hoje, principalmente. Mulher, autonomia e liberdade financeira. financeira. Poxa vida. Isso é tão importante, né? Porque quando a gente fala de mulher, a gente entende o quanto a gente é batalhadora, o quanto a gente é Nossa, empreendedora, o quanto a gente corre atrás, o quanto a gente precisa disso, né? Tanto é que temos até uma data específica para nós. exato. Então vamos lá, hoje E vai ser mulher super cuida de legal. tudo, né, É Mara? Cuida verdade. da gente mesma, cuida da família, cuida das pessoas da empresa, cuida É do isso nosso mesmo. trabalho, a gente cuida de tudo. Então, gente, tem muita coisa hoje para falar. Fica aqui com a gente, vamos lá. É isso aí. Então vamos lá, o tema central então vai ser a autonomia financeira como construção, não como discurso, mas uma coisa que seja mais de verdade. A gente vai falar também de carreira, imagem e educação financeira como ferramentas de liberdade. Tudo para dar autonomia para a mulher. Então vamos lá. E quando a gente fala de autonomia, gente, a gente tem que buscar o significado disso quando a gente fala desse universo feminino. Muito. A autonomia, gente, não é provar força. Até porque, se a gente pegar entre os dois gêneros, é lógico que o gênero masculino tem mais força que a gente. Eu não estou Sim, falando de força física. O que a exato. gente está falando é não depender disso, não depender de sorte para a gente ter a nossa autonomia, E é beleza? interessante a gente sempre pensar o que é autonomia para você, né? O que é ganhar dinheiro? O que é poder escolher? O Isso, que é, sabe, assim, é não precisar pedir permissão, é você por você mesmo. E é uma coisa que tem uma liberdade, que é uma liberdade que dá ainda independência, uma né? independência muito legal, né? É, Então a gente fala muito que a autonomia, ela começa na nossa mentalidade, exato. mas se sustenta com o financeiro, não é verdade? É isso, Então, a autonomia é uma coisa super interessante. A gente fala muito que a autonomia é a parte da construção, né? O que, que exato. você, o que, que você acha disso na parte financeira, Maísa? Exato. Inclusive, gente, eu sempre falo que a gente só começa a nossa independência, a nossa liberdade financeira, quando a gente muda a nossa mentalidade no relacionamento com o dinheiro. Ah, é verdade. Então, gente, vocês precisam começar a colocar na cabeça, principalmente vocês mulheres que estão assistindo a gente nesse episódio, homens assistam também. Mas esse episódio hoje, a gente vai falar um pouquinho desse universo feminino e a nossa independência, a nossa liberdade, ela não vem à toa. Ela É vem quando a gente verdade. começa a mudar algumas coisas. Então, a gente sempre tem falado em todos os episódios sobre consumismo, né, Mara? Muita Comprar coisa que não ostentação. precisa, ostentação. Mulherada, esquece aquela bolsa que nesse momento você não precisa. Sabe por quê? Lá no futuro, isso vai te ajudar na sua liberdade financeira. Quando você toma decisões que nem a Mara acabou de falar, você faz boas escolhas, isso é autonomia. E você precisa de autonomia. É verdade. Quando a gente fala nessa parte de autonomia, é muito interessante quando você se cuida, você se forma, você estuda, você vê tudo que é importante para a sua carreira, veja o que é melhor para você. E a gente também tem vários cursos que são gratuitos, várias instituições que são interessantes que você pode correr atrás. O importante é você ter sempre a sua construção, a sua formação, cuidar da sua imagem, da sua carreira, da sua reputação. E é muito importante você ter a reserva financeira, que é Sim, exatamente isso que a Maísa sempre fala muito pra gente. é. Porque hoje muitas mulheres elas trabalham, elas fazem por ela, né? Então, mas nem todas constroem essa autonomia, o tão importante que é, né, É. Maísa? E Então é muito você, e importante. você falou de carreira, Mara, e gente, zero problema trocar carreira. Sim, Zero problema. A Mara trocou de carreira, exato. né? Eu já troquei 2 vezes de carreira. Isso é tão interessante, né? Eu sou formada em biologia. Eu fui trabalhar no Nossa, eu mundo, não sabia. eu fui trabalhar no mundo corporativo. Comecei num call center, fui crescendo, fui estudando, fui me desenvolvendo. Hoje eu sou educadora financeira, executiva. Gente, não fica no mesmo lugar. Se aquilo não está te fazendo feliz, autonomia e liberdade também passa por isso. Você tem que começar a buscar
o que te faz feliz também. Exato. E o que você acha sobre com a diferença assim que as pessoas falam assim, ah, mas eu estou trabalhando, mas eu não sou financeiramente livre. Como é que é isso? O que você acha Ah, dessa diferença? Como é que é isso? excelente, gente. Olha só, existe uma diferença muito grande entre ter dinheiro e ter liberdade financeira, Isso, aí. tá? Muito bom. Então vamos colocar agora os pingos nos is agora. Gerar dinheiro é você trabalhar, né? Ou você ter uma renda passiva de um aluguel, que você tem um apartamentinho, uma casa que gera uma renda para você, você receber seu salário, você vender brigadeiro na feira, você fazer uma renda extra. Isso tudo é geração de renda, tá? Então você está indo trabalhar, você recebe pelo seu trabalho e você paga as suas contas. Até aí, tudo bem, é o dia a dia da gente. O que é liberdade financeira? É você trabalhar, gerar renda, começar a investir de uma forma, e principalmente em renda passiva, fundos imobiliários, dividendos de ações, que começam a trazer para você um dinheiro que você primeiro fez o esforço, começou a investir. Agora não depende mais do seu esforço. Esses rendimentos entram na sua conta e você começa a pagar as suas contas com este dinheiro. Nossa, que interessante. O dinheiro está trabalhando para você. Quando que existe a liberdade financeira? Quando todo este dinheiro paga toda a sua vida, todas as suas despesas. Então você não precisaria mais trabalhar. Isso é liberdade financeira. Quando você hoje não começa a guardar para sua aposentadoria, você não começa a guardar para uma meta financeira, você não começa a guardar dinheiro, então você simplesmente ganhou, gastou, ganhou, gastou, ganhou, gastou. O que vai acontecer lá no futuro? Quando você quer parar de trabalhar, você não consegue. É muito no imediatismo, né, Maísa? Você só pensa no hoje, você não pensa no futuro. Sim. Quando você se aposentar, e aí, gente, vamos lembrar sempre o que eu falo, tem vários posts meus sobre isso. Sim. Todo mundo fica dependendo do INSS, né? Eu brinco que o INSS fala, isso não será seu. Porque, gente, o INSS pode não atender todo mundo no futuro, né? Tem pessoas hoje que não entram para o mercado normal, então não contribui para o INSS. O governo pode fazer algumas mudanças na lei previdenciária, você pode acabar ganhando menos de aposentadoria no futuro. Então, não dependa dos outros, dependa de você. Liberdade financeira é você ter feito o seu papel. E aí, você só dependerá de você no futuro. Isso é liberdade financeira. Muito legal. Se você tem mais dúvidas sobre isso, gente, bota nos comentários que a gente responde, tá bom? Isso, exatamente. A gente tá aqui, a Maísa dá uma olhadinha lá e já responde vocês e vai ser super legal. Isso. Nossa, que interessante isso, Maísa, é o dinheiro trabalhar para você. Por mim. Durante muito tempo na sua vida, você trabalhou para receber dinheiro. Sim. A liberdade financeira é esse dinheiro começar a trazer de volta para você o pagamento das suas despesas e você não depende de ninguém. E quando não, você trabalhou enriquecendo as outras pessoas, né? Nem isso! Sempre você tem o seu, não é para você, né? Exato. Ainda tem isso também. Olha que interessante, o quão interessante é isso. Isso é para todo mundo, mas olha que interessante a gente falar sobre isso e para você identificar isso. Poxa, eu estou trabalhando, mas eu tenho liberdade financeira, eu tenho essa possibilidade, olha só, tá ligado totalmente a essa situação, né? E você falou agora há pouco de reserva, eu agora lembrei. Gente, é o seguinte... Reserva financeira para emergência, a gente já falou disso aqui, lembra? A gente falou em evento que a pessoa não se prepara e acaba gastando a emergência. Mas é o seguinte, reserva de emergência é importante para o momento em que você está trabalhando. Mas você tem uma reserva. Por quê, gente? Não existe estabilidade, Mara. Nossa. Não existe estabilidade. Então, a reserva de emergência é para suprir aquele momento que você teve um imprevisto, mas a liberdade financeira vai suprir o restante das suas contas para o resto da vida. Então, ter uma reserva de emergência, sim, precisa reserva de emergência, e também investimentos que um dia trarão a sua liberdade, o seu sossego. Nossa, é muito importante isso. E vamos falar então um pouquinho agora sobre a parte da imagem, como ela influencia oportunidades, e a gente quis falar muito isso, porque para a mulher é muito forte isso também, como é importante aquilo, né?
Então aqui vai entrar um diferencial para vocês entenderem o quão importante é sempre estar aberta para a oportunidade, porque às vezes você também não consegue uma oportunidade porque sua imagem não está de acordo com aquilo que você quer alcançar. Então é importante a gente ter alguns pontos, como por exemplo, a imagem ela comunica antes que você fale. Então, quando a gente tem 7 segundos somente para alguém ter uma predisposição ou um preconceito sobre você. Então, olha o quão importante é você estar bem, estar sempre bem vestida, nunca sabe quando vai aparecer uma oportunidade. Então, é muito importante, mulherada. Vamos pensar sempre nisso. Gente, 7 segundos não são nada, não né, é? Mari? Imagina. A postura também influencia completamente, o comportamento, tudo influencia. E a organização financeira que a Maísa tanto fala, ela impacta na segurança da sua carreira. Exato. Então é isso que ela falou. Então olha como é importante você já pensar no futuro, pensar como é que tá. E quem transmite preparo costuma ser muito escolhida, porque, poxa, a pessoa tem uma inteligência financeira boa, ela se veste muito bem, ela consegue coordenar isso. Então, ela consegue passar por uma reunião importante, ela consegue passar por uma entrevista que ela vai ser benquista, vai ser legal, ela consegue entrar numa negociação e tá super bem, né, Maísa? Exato. E ela pode ter uma proposta, e aí eu acho que é uma coisa tão importante, né? Como é importante a gente ter tudo isso. Eu acho que inteligência emocional leva a gente para várias... Então, você falou de inteligência emocional. Sim. Gente... quem fala muito sobre inteligência emocional é a Cris Junqueira, a Sim. fundadora e CEO do Nubank, né? E eu tenho bastante isso. Eu fui desenvolvendo essa inteligência emocional ao longo do tempo, tanto na minha carreira quanto na minha vida privada mesmo. Gente, a gente não está dizendo para você, eu preciso ter um QI de tanto. Não Sim. é isso que a gente está tratando aqui. Exato, não. Inteligência emocional também tem tudo a ver com imagem, Mara. Tem. Como a gente se porta diante de algumas situações. Porque o que acontece? Quando a gente fala da imagem, a imagem hoje ela abre portas ou ela fecha. Exato. Ou então ela está ocupando espaço demais e está te fechando, porque as pessoas já te veem de longe. A coisa é muito rápido, né, Maísa? E essa parte do comportamento, eu tô toda atrapalhada com as minhas contas, eu não tô legal. As pessoas já veem isso também, né, Maísa? Exato. E também não dá para separar, eu sempre digo isso, já disse aqui nesse podcast, a gente não separa PJ de PF. Exato. A gente é uma pessoa só. Se você está toda atrapalhada com as suas contas, com a sua vida financeira, isso vai refletir no seu trabalho. Reflete. Sempre. Não, porque você está desesperada, porque você preocupada, não consegue não dorme. Aí você chega cansada no trabalho, isso. Sua produtividade baixa, você não consegue se relacionar bem com as pessoas. Gente, imagem e finanças têm tudo a ver. Tem, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente verdade? imagina. É muito interessante. E aí a gente vai entrar num quadro agora que se chama Dinheiro na Vida Real, que é exatamente essa situação, né, Maísa? A gente já coloca situações que são reais para vocês entenderem, mas é muito importante. Então, por exemplo, uma mulher competente, mas que nunca investe em uma formação ou um posicionamento, não vai para frente. Não vai para frente. Não vai. Olha, ela pode ter uma boa imagem, um bom posicionamento, e no trabalho que ela exerce, ela é excelente. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar ali para o resto da vida. É verdade. E aí ela quer crescer, e ela vê os outros crescendo. E ela fala, por que eu nunca cresço? Exato. Sabe, porque ela não investiu nela. E tem a situação também, você pode estar lá no seu trabalho e você é melhor do que tal pessoa. Sim. Mas aquela pessoa se veste super bem, tem um comportamento ótimo, sabe lidar com as pessoas, não sai xingando todo mundo, não sai falando mal de nada disso. Então eu acho que tudo isso é um investimento estratégico, sabe? A pessoa, você tem que investir em mim, investir em você. Então você tem que investir na sua postura, no seu planejamento financeiro, na sua organização. Você tem que ser uma pessoa que tem uma postura. De repente precisa de hoje em dia a gente tem cursos EAD que você paga R$90. Exato. Tem cursos. Cara, que são bons pra caramba. Até o seu também, a Maísa também. Quando você entra no da Maísa, ela tem um percurso, como se fosse uma esteira, né? Isso. Quando você entra na bio dela, você consegue acessar quais são o que tem. Então é muito importante. A gente acha que é super de um valor. Não é. Quando você vai ver, o valor que você paga naquilo, se você tiver um retorno financeiro, praticamente sai de graça. Então isso que é interessante. É interessante você se investir em você. Então quem constrói uma autonomia,
ao longo prazo, né, Maísa? O Sim. quão importante é isso, né? É. A gente não ficar pensando só nessa coisa do imediatismo, só naquilo que você acha que é aquilo. E a gente não está falando, gente, investir em coisa cara. Investimento é tudo aquilo que vai te trazer um retorno. Exato. Então, por exemplo, a Mara falou de imagem aqui. Gente, a Mara não está falando, compre uma roupa daquela loja super cara, não é isso. É você se vestir conforme a situação, né, Mara? Exato. As pessoas não fazem isso. É isso. E não acaba, fazem. Às vezes tem pessoas que compram bolsas, como ela comentou. Às vezes a bolsa é 5 mil reais e ela não consegue fazer uma pós-graduação. Exato. Então, o que vale mais a pena de investimento, né, Exato. Maísa? Fazer uma pós-graduação ou ter uma bolsa para mostrar para as amigas? Então, essa pós-graduação que você faça, ela vai te ajudar como intelectual, você vai ter muito mais bagagem para ter um cargo melhor, para tudo isso adiante. Então é legal a gente pensar nisso, né, Maísa? Sempre, sempre. Poxa, sempre. E eu acho que é uma coisa legal que a gente sempre. O importante é a gente sempre estudar, sempre tá à frente, sempre correr atrás. Eu sou assim, Mara. A Mara me conhece há muitos anos, gente. Eu não consigo parar de estudar. Tem até gente da minha equipe. É uma delícia, eu adoro. Eles brincam comigo que eu sou viciada em pós-graduação. É muito legal. Gente, e não é assim. Ah, Maísa faz um monte de pós. Eu faço também ligadas ao meu momento, ao que eu gosto. Não sai fazendo tudo que é pós também, gastando um monte de dinheiro que não tem nada a ver com você. Exato. Procura algo ali. Gente, antigamente, pós-graduação, Mara, primeiro era só presencial. Era uma fortuna. Não era todo mundo que podia pagar. Isso. Hoje em dia, gente, sem brincadeira, uma excelente pós você faz por 3 mil reais, 5 mil reais, você faz uma excelente pós EAD, com super conteúdo que vai trazer para você não só um outro certificado, mas vai te trazer um conhecimento, um conteúdo que você vai usar de verdade. E isso vai deixar a sua imagem melhor. As pessoas vão perceber falando assim... Nossa, muito mais segura. Muito mais segura. Entendendo. Você faz o negócio melhor, você faz o seu trabalho melhor, você se posiciona melhor. Então, sempre vale a pena investir em pós, investir em cursos de idiomas. Curso de inglês, gente, não é mais... Não, vou fazer um curso diferencial. Não, curso de inglês é commodity hoje. É verdade. Tem que ter, no mínimo, o básico do inglês. É verdade. O básico do inglês. Não precisa falar fluente, mas você tem que aprender, pelo menos, entender e poder responder. Exato. Eu estava esses dias lá na Paulista e eu fui pegar um metrô. E aí, a menina do guichê, coitada, tentando explicar para 2 turistas para pegar um metrô e eles queriam chegar no lugar, ela deu o mapa do metrô e eles não sabiam chegar. Na hora, eu fui lá, me apresentei e ajudei os 2. Se eu não falasse inglês, o que eu ia fazer? Nada. Eu ia passar e deixar os 2 lá se lascando sozinho, tadinho, 2 turistas. E você saiu toda orgulhosa de você. Saí toda orgulhosa. Eu falei, gente, consegui me comunicar. Ajudei 2 pessoas, ajudei a menina, coitada, que estava lá arrancando os cabelos, que não sabia o que fazer, e era um sábado. E assim, as pessoas com certeza chegaram onde quiseram. Isso, gente, não tem preço que pague. Cara, não tem preço mesmo, né? Não tem. De você saber alguma coisa, de ter alguma informação. E quando você está num quadro de conversa, tá todo mundo batendo um papo sobre um assunto que você não entende. Isso é muito chato. Então é interessante você sempre estar antenada, estudar. Exato. Ver. Se atualiza a pessoa. É muito legal. Então é uma coisa de empoderamento. Né? Eu adoro isso, porque quando eu saio, eu gosto. Eu sinto, puxa, ainda bem que aquilo valeu. Assim, e vou falar, a gente adora viajar. Eu adoro. Quando a gente viaja, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai pra Turquia. Ai, que delícia. O que tá escrito Nossa, eu quero nos balões lá da Capadócia? Sim. Você vai pra Turquia. O que vai ter nas placas do aeroporto? As palavras em turco. E inglês. Exato. Você vai pro Japão. Você sabe falar japonês? Não. O que vai ter lá? Aquele monte de símbolos japoneses e inglês. Você vai para a Rússia, você vai para a Itália, você vai para a Noruega. Você sabe falar esses idiomas? Não, mas inglês, gente, todas as placas de aeroporto no mundo têm a língua deles e o inglês. E todo mundo no aeroporto, no hotel, no lugar onde você aluga o carro, no lugar onde você vai fazer o passeio, no mínimo, as pessoas ligadas ao turismo vão falar inglês. Então, assim... Olha o quão importante quanto é importante. Então, a gente está falando aqui para você se desenvolver, para você evoluir, fazer uma pós-graduação, mas também ter inglês
faz diferença na sua imagem. Exato. Faz diferença no seu legal. conteúdo. Nossa, que pessoa legal, que pessoa. Nossa, além de ela ser simpática, além de ela se comportar bem, ela ainda sabe falar um outro idioma. Exato. Isso é muito legal. É muito. É muito gostoso. Deixa a sua imagem diferente para as pessoas que estão olhando para você. E fala aí também, quem que tá aí tentando inglês, porque a gente sabe que o inglês não é uma coisa tão fácil, mas quem tenta, quem tá ali, sabe, tem umas frases, aquela coisa, eu acho que é tão importante, né, Marisa? Eu fiquei super feliz. Toda vez que eu viajo, eu utilizo muito o meu inglês e o espanhol também. Nossa, a gente usa muito. Vamos para um quadro, então, que a gente gosta bastante, que é pode, não pode ou depende. Vamos lá. Isso é muito legal, porque são coisas assim, bem, bem nossas mesmo do dia a dia, e que a gente coloca umas coisas fáceis, mas só para vocês entenderem mesmo. Se de repente nós duas que entendemos uma de finanças e outra de imagem, o que a gente acha sobre isso? Primeira coisa. E depois vai lá nos comentários e vocês podem dizer se vocês concordarem com o nosso pode ou não pode. Discordar, às vezes. Exato. E também pergunta, tá? Porque a gente adora responder. É tão legal, né, quando as pessoas interagem. Uma mulher pode priorizar só a aparência profissional e deixar a organização financeira para depois? É um grande não pode. Gente, olha o seguinte. Organização financeira está super ligada a tudo na sua vida. Tá. Se você tem organização financeira, você vai se arrumar melhor. Porque você vai conseguir comprar algo melhor, não precisa ser caro, pode ser melhor. Você vai conseguir ter sobra de dinheiro para fazer o quê? Investir em você, como a gente estava falando agora. Exato. Fazer uma pós-graduação, fazer um curso de inglês, se posicionar melhor, fazer um curso de imagem, uma consultoria de imagem. Você vai poder fazer um curso de automaquiagem. Então, você tem tanta coisa que você pode fazer com organização financeira que você nem imagina. Organização financeira, eu sempre digo que é o básico. É o higiênico, é o que você tem que fazer. Ah, eu não gosto de finanças. Organização financeira não é só finanças. Não, porque não tem como. Se a pessoa não se organiza, é um estresse. É um estresse. Vai te causar um problema lá na frente. Não, é um estresse. Aí o que acontece? Você sai louca querendo gastar para comprar um novo sapato porque você tá no estresse. E a gente tá falando de autonomia, gente. Autonomia da mulher. Educação financeira, organização financeira tem tudo a ver com autonomia. Tem. Tudo. Você sabe se você pode ou não pode comprar tal coisa, se você pode ou não pode viajar, se você pode ou não pode fazer a festa do seu filho, se você pode ou não pode fazer uma pós-graduação. Isso vem da organização financeira. É muito interessante, é muito interessante. Se uma mulher trabalha e ela ganha o próprio dinheiro, já pode se considerar financeiramente autônoma? Olha, vamos lá. A ideia é que agora vamos para o depende. Tá, legal. Por que vamos para o depende? Porque se o que ela ganha paga todas as contas dela, ela está bem organizada e ela consegue guardar para se preparar para o futuro e manter essa autonomia, ok. Mas ela simplesmente ganha bem e não sabe o que fazer com o dinheiro, não investe, não guarda, aí não. Aí é todo atrapalhado, né? Aí não é autonomia, né, gente? Vamos ser sinceros. Como eu falei antes, estabilidade não existe. Então, uma coisa é ganhar bem, outra coisa é ter autonomia sobre o dinheiro que você ganha. Legal. Mara, e poder investir na sua imagem profissional como parte da sua construção de carreira, pode? Nossa, aí pode completamente. Porque exatamente ela constrói. Porque independente de você trabalhar para uma empresa X, você trabalha para você também. Sim. Você tem aquele valor que você vai. Ninguém tá lá trabalhando porque tá afim. A pessoa trabalha porque ela tem as contas dela para pagar. E para você, por exemplo, subir de carreira, uma coisa que a Maísa comenta, ela fala assim: se você tá num lugar e não tá ganhando bem, sai dali, vai vender docinho, vai fazer o que for para você ter uma renda a mais, uma renda extra para você fazer. E quando você investe numa calça nova, ao invés de ficar usando aquela calça que já não tá legal, que já tá rasgadinha, que para sua imagem não é tão boa, de repente não tem dinheiro para vestir, vai num brechó bom. Isso. Tem vários brechós, me pergunta que eu tenho várias dicas de vários brechós, tem uma lista de brechó que eu mando para as minhas clientes. Aliás, você foi esses dias lindíssimo. Fui, lindíssimo, lá em Pinheiros. Então eu tenho vários lugares que eu vou e eu levo os meus clientes em brechó. Porque se a peça está em brechó, é porque ela passou por alguém e ainda ela está lá, ela tem uma qualidade, ela é de uma marca boa e veste muito bem. Então isso é muito importante quando a gente tem isso. Quando você investe em você, você automaticamente você está construindo a sua carreira, você está construindo a sua imagem para uma coisa melhor. Perfeito. Então isso é muito interessante quando a gente faz esse investimento. Então pode, e aí eu acho que é super bom. Aí,
Pode priorizar reserva financeira antes de pensar em expansão de carreira? Deve. Deve. A reserva financeira sempre vem primeiro. Ah, Sempre tá. A vem reserva primeiro. financeira vem primeiro. A gente precisa ter uma segurança aqui atrás para depois eu investir nisso. Por quê? Pensa assim, gente, eu acabei de dizer, estabilidade não existe. Então você foi lá e gastou um monte de dinheiro, investiu em roupa, em pós-graduação, em idioma, lá, e aqui você não tem nada de reserva. Aí a empresa que você estava faliu. Todo mundo vai embora da empresa. Você vai com uma mão na frente e outra atrás. Da onde você vai tirar o seu sustento? A sua autonomia, ela acaba. A sua liberdade financeira acaba. Então, primeiro monta a sua reserva de emergência, bota lá 3 meses de contas essenciais, 6 meses de contas essenciais, beleza. Tenho da onde eu tirar se acontecer alguma coisa? Eu tenho a minha reserva aqui, meu colchãozinho está guardado. Agora eu vou investir em mim, vou investir em carreira, vou investir em imagem, vou investir em pós-graduação, vou fazer um idioma. Então, primeiro a reserva de emergência sempre, depois a gente parte para a expansão. Não, é muito legal, porque quando a Maísa fala essa coisa da reserva de emergência, ou reserva, assim, o que ela está querendo dizer? É para você sempre ter um dinheirinho guardadinho ali. Isso. Porque a gente nunca sabe qual é o dia de amanhã. Exato. Então, a reserva de emergência que ela fala é exatamente isso. É um bolinho que você deixa ali guardado de um dinheirinho para qualquer situação. Não é você sair pedindo empréstimo, pedir dinheiro para outras pessoas, porque aí acaba a sua autonomia e aí, não. Né? Gente, quem vive de empréstimo não tem autonomia. Né? E também a mesma coisa de cartão de crédito. A gente falou aqui de cartão de crédito, que é muito legal. Se você ainda não viu, dá uma olhada, que a gente falou muito sobre cartão de crédito. Inclusive, esse vídeo foi super bem quisto e visto bastante. Se você não viu, dá uma olhada lá, que ele fala muito sobre isso. E mudar de carreira buscando maior renda e autonomia. Sempre, né? Sempre. Gente, não fique onde você está por medo, por receio de não melhorar, porque, essa empresa aqui sempre me tratou bem. Zero problema se você gosta de estar lá e você está feliz lá. Agora, não pense nisso como o resto da sua vida. Exato. Invista em você para você não depender dos outros, independente da sua empresa. Sempre. Porque senão você fica insegura, você acaba ficando no mesmo lugar, cresce. E não cresce e fica ali. Então, quando a gente diz ter várias fontes de renda é obrigatório para ser independente? Não é obrigatório, depende. Mas é bom. Entendi. Então, a gente vai no depende, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Quanto mais geração de renda você tem, foi o que eu falei. Primeiro, você tem um grande esforço para começar a gerar renda passiva. Quando essa renda começa a trabalhar a seu favor, você pode até botar o pé no freio. Sim. Eu não colocaria agora. Acho que a gente está super nova, cinquentona, e estamos lindas. Legal, né? Meu Exato, Deus do céu, né? lindonas. A gente até falou de... Meu Deus do céu, olha essa dupla de cinquentonas aqui maravilhosas. Mas, gente, lá no futuro, quando você quiser botar o pé no freio, diminuir um pouco e não se esforçar tanto, você tem um pé de meia ali que vai te manter. Então, você que é nova, que está aqui ouvindo a gente agora, é a hora, gente, como diz a Cris Junqueira, de morder a mesa, de trabalhar, de se esforçar. Gere muitos tipos de renda diferentes, para lá no futuro você se garantir e aí sim você será autônoma completamente. Nossa, isso é muito interessante. E quando a gente fala que a educação financeira ela é como uma liberdade real, ela é mesmo. Ela ela traz liberdade. Como ela traz essa liberdade? Por isso que a gente fala aqui para vocês têm que ir para poder ter essa... E uma coisa que a Maísa diz é que a educação ela não é só uma planilha. Eu, por exemplo, eu tenho o Excel meu lá, né? Mas é importante a gente pensar nisso, né, Maísa? Sempre. O quanto é importante você ter o poder de escolher oportunidades, isso, né? Porque às vezes você fica num lugar que você não gosta, você tá ali porque às vezes tem alguém que que você não gosta, não curte, ou passou por algumas situações, nós mulheres, e que de repente você acaba ficando por necessidade, né? Exato. E, gente, assim, você não é obrigado a ficar ali a vida inteira, Maia. Exato, é muito importante, né? Tenha opções de escolha, só que quando você não tem, porque você não tem esse colchãozinho aqui, você acaba se submetendo
Olha aí, a autonomia acabou, gente. Exato. Você acaba se submetendo a situações que não são boas para você. Exato. Por quê? Porque você está com tanto O medo. medo é tanto. E aí você fica ali preso naquele lugar. Você Aceita não qualquer cresce, coisa. aceita qualquer coisa. Você não evolui como pessoa, você não evolui como carreira, como profissional, e fica preso ali. E vou dizer uma coisa para vocês. Gente, presta muita atenção agora. Dica de carreira. Muitas vezes, naquela empresa que você está, você é simplesmente uma matrícula. Na hora que eles precisarem te mandar embora, total. eles vão mandar, seja pelo motivo que for. Ah, a empresa fechou, ah, seu departamento fechou, ah, a empresa, a pessoa quer crescer, não cresceu, sei lá. Entrou uma pessoa que não foi com a sua cara. Que não foi com a sua cara. Acontece, viu? É. Acontece. Entra um líder novo lá que não gosta de você e tchau. É. Só que se você não tem esse colchão aqui, aquela estrutura que você tinha pensado que era tudo na sua vida, rui de um dia para outro. Nossa, é tão frustrante, É né? muito, porque você não tem de onde tirar depois. E aí, como é que fica? Então, quando a gente fala em autonomia, é você ter, como a Mara acabou de dizer, opção de escolha. A escolha é sua. Se eu quero ficar nessa empresa, a opção é minha. Se eu quero sair, a opção é minha. Não é dos outros. E não é negociar por desespero, né? Não. Não, eu aceito, eu tô aqui. Exatamente. Você vai ver, porque exatamente você não tinha. Então, essa coisa da reserva financeira é muito importante você ter para você não aceitar qualquer coisa. Exatamente. E para a gente é tão importante, né? Muito. Então, muito. a gente entende, então, que a autonomia não é sobre competir com ninguém, a autonomia é sobre você não ficar vulnerável diante da vida, por isso que a gente colocou muito essa parte agora não se submeter, para a gente não submeter. Nós somos mulheres, então a gente já passou. Sim. Todas essas situações que a gente está falando aqui, a gente já passou. Tanto eu como ela, né? Então a gente já passou por várias situações. Então é bem interessante a gente ver isso. E aí, que tipo de autonomia que você tá construindo, né? Então a gente para pensar, né, Maísa? Qual é a autonomia que eu estou construindo? A sua carreira, ela tá alinhada com a sua liberdade? Ela tá dentro daquilo que você estava esperando? Ou você tá estagnado lá? Exatamente. Então a gente tem que entender muito isso. Então a gente fala muito disso. Então veja qual a imagem para você aparecer bem, investe em você, veja a parte das finanças, como a Maísa falou. Então acho que a coisa é bem assim, a gente tem que facilitar essa leitura, né? Sim. E fazer com que as pessoas cheguem aonde quer. Então, chegamos no nosso final aqui. Gente, nossa, foi um papo tão gostoso, foi né? Tão rápido. Caramba, nossa, achei que foi super legal. Né? Mulherada, aproveita o seu mês de março. Faça alguma coisa diferente por você. Comece alguma coisa. Que legal, né? Boa, gostei aproveita. Disso. Boa, vamos lançar essa campanha? Vamos. Gente, é mês de março, mês da mulher. Faça alguma coisa diferente por você. Ah, eu queria aprender a fazer risoto. Bota no Google, como fazer um risoto. Vai aprender a fazer um risoto. É verdade. Faça alguma coisa que você sempre quis fazer. Mas, eu não tinha dinheiro, não sei o quê. Gente, o conhecimento hoje está na palma da sua mão. Verdade. Faça alguma coisa por você. Não, e vai ser feliz, cara. Porque vai ser feliz. Uma pessoa que é feliz, ela sorri, ela tá melhor, sabe? Passa um perfume gostoso, coloca uma roupa legal, sabe? Sai com essa segurança. E a gente ficou muito feliz em estar falando sobre esse assunto de mulheres. Se você gostou desse conteúdo, siga sempre a gente aqui. Então, toda terça-feira, né, Maísa? Toda terça-feira a gente está aqui. Pega esse conteúdo, esse podcast hoje, compartilha com todo mundo que você conhece. Quanto mais gente compartilhando e assistindo, esse conteúdo chega para mais pessoas. Exatamente. E, gente, pensa se não foi bom esse conteúdo agora. É verdade, presta atenção. E aonde a gente te acha, Maísa? Vamos lá. Eu sou a Maísa no Instagram, maísac.lima. E cuido de pessoas endividadas através da organização financeira, para nunca mais se endividarem. E você, Marinha? É isso aí. E o meu, dentro do Instagram, é @maramenezes, CI de consultoria de imagem. E nós temos, então, o podcast completo dentro do YouTube, Estilo e Finanças Podcast. E fazemos também cortes na semana do episódio inteiro, dentro do nosso Instagram também, que é Estilo e Finanças Podcast. Nos vemos no próximo, né? Toda terça-feira aqui. Então, semana que vem a gente tem outro encontro. Até lá. Tchau, tchau.